Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje eu vou trazer um conto aqui, uma história muito bonita, contada por Vinícius. É a primeira história do livro Em Torno do Mestre, que dá para gente, essa história, margem para grandes e profundas reflexões a respeito da nossa busca pela perfeição moral, né? Dá margem também a gente fazer reflexões sobre como a gente tem ocupado o nosso tempo de vida aqui na Terra, né? O que a gente busca quando estamos aqui encarnados, o que nos move, né? E essas coisas que nós buscamos, que tanto valorizamos, será que elas preenchem um vazio existencial? Né? O que gera vazio existencial e o que preenche o vazio existencial? A gente tem falado sobre isso nas últimas semanas. Recentemente eu tenho trazido esse tema bem desenvolvido pela Joana de Ângeles. Inclusive ela tem 2 livros, o primeiro é Vidas Vazias e depois Vida Plena, né? Onde ela trata com muita profundidade dessa questão do vazio existencial. E nos tempos que a gente vive, a gente percebe que isso é quase que uma epidemia, né? De vazio existencial, que é o que justifica essa quantidade de descontentamento, de ansiedade, de depressão e suicídios, e cujas estatísticas, tristes estatísticas, apontam que esses números, né, notadamente suicídios, só tendem a aumentar por conta desse vazio existencial, né, promovido, né, o que gera o vazio existencial? Buscas vazias, né? Então esse texto que nós vamos ler traz para nós assim profundas reflexões nesse sentido, e é um texto maravilhoso, como todos os textos do Vinícius, né? Então, só para a gente não ter que interromper a leitura do texto, eu já vou aqui começar, né, no capítulo 12 do Livro dos Espíritos. É o capítulo que trata da perfeição moral, né? E tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, é a questão 895, né? Porque ele começa a falar, né? Ele pergunta sobre as virtudes, né? Ele começa perguntando qual a mais meritória de todas as virtudes. E Kardec, ele faz questões assim muito com base na observação de comportamentos naturais do ser humano, né? Então aí ele faz essa observação dos comportamentos que são naturais nossos e formula lá as suas perguntas muito inteligentemente bem formuladas. Então aqui na 895, porque essa primeira parte desse capítulo vai falar sobre as virtudes e os vícios, né? Então, ele aqui na 898, ele vai dizer: a parte, né, o acraseado, a parte, os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, ou seja, defeitos e vícios, né? Quando nós manifestamos isso nas nossas atitudes, ninguém se engana, todo mundo percebe ali quando a pessoa está sendo egoísta, está sendo maledicente, está sendo orgulhosa, está sendo vaidosa. Todos esses são defeitos morais. E os vícios, então, né, é mais explícito ainda. A pessoa que é viciada
numa bebida, num cigarro, viciada no jogo, viciada no sexo, viciada no alimento, ou seja, a pessoa que não consegue se conter diante dos apelos físicos. Então são os vícios, né? E o primeiro exemplo que eu dei são os defeitos. Os defeitos são os vícios morais, digamos assim. Então isso, ninguém se engana, todo mundo percebe quando a pessoa traz em si esses defeitos e esses vícios, né? Então, a partir disso, qual é o indício da imperfeição? Ou seja, se ainda que a gente não aparente ali vícios e defeitos, ainda que ninguém perceba isso, né? Qual é o indício de imperfeição? Então, na verdade, a resposta a gente vai ver que vai ser o egoísmo, né? Então, mas vamos, que já é um defeito. Mas vamos à resposta dos espíritos. Olha, eu vou ler de novo a pergunta, sem interromper, né? A parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? Essa é a pergunta 895. E os espíritos vão responder. O interesse pessoal. Então, o interesse pessoal é sempre, né, o egoísmo, é se colocar o nosso interesse à frente, né, dos demais. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo. Um homem de bem... Vamos lá. Vamos ler de novo, com a entonação correta. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas, e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, essa resposta aqui foi perfeita, né? O desinteresse, mas um desinteresse real, porque lá no fundo, a gente sempre tem algum interesse. Quando a gente é levado ali a ter que abrir mão de tudo, será que a gente está disposto, né? A gente pode até estar fazendo o bem, mas será que a gente seria capaz, né, de ter um desprendimento tal, assim, a ponto de perdermos certas vantagens, eventualmente, que a gente tenha, material, né? Quando eu digo material, não é só de posse de dinheiro, mas às vezes de cargo, de posição social, né? A gente valoriza muito essas coisas, ainda temos um apego muito grande a essas coisas. Então, assim, quanto mais a gente é apegado a essas coisas de modo que né? A gente não sabe quais são as provas e quais são as expiações que vêm nos visitar. Então, de repente, uma pessoa tem ali uma reputação, tem ali uma posição social, tem ali, né, um cargo, alguma coisa, e vai passar, né? É necessário ali, vem programado para a existência dela, passar por uma prova ou uma expiação, sei lá, de repente perder tudo isso. A postura da pessoa diante dessa prova, dessa expiação, é que vai determinar se ela era realmente uma pessoa desinteressada. Ou seja, se ela passar por isso,
Claro que toda prova, toda expiação a gente passa, a gente sente, mas até que ponto vai haver uma revolta contra Deus? Porque comigo eu não merecia, isso é injusto, uma não aceitação, né? Isso é um indício de que a gente ainda não é tão desinteressado assim, né? É um indício de que nós ainda não temos essa visão mais dilatada, essa fé, né? Que compreende o seu destino, como está dizendo aqui, e vê o futuro de um ponto de vista mais elevado, como encerra aqui a questão, né? E uma outra questão também que eu quero trazer para a gente refletir, que é assim, para que a gente alcance esse patamar, né, de ter uma virtude real, né, e não uma virtude aparente, uma virtude real, conquistada e que não se abala diante de nada, é, é a nossa perfeição moral que vai estar dando assim as demonstrações de que nós estamos ali vencendo os nossos defeitos, né, vencendo, né, grandemente os defeitos e os vícios e aprimorando a nossa perfeição moral. E para isso, a gente precisa ter, né, a gente tem modelo a seguir. E a questão 625, Kardec pergunta, essa é uma questão conhecida, todo mundo conhece essa questão aqui, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta simples, concisa, duas palavras: vede Jesus. Então, Jesus é para nós, para a humanidade, o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo e guia. Então é a ele que nós temos que seguir, copiar, imitar, nos esforçar para sermos parecidos, né? E tem aqui o comentário de Kardec que eu vou ler antes da gente partir para o texto. Olha, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Então, né, o materialismo, mais uma vez. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e a dominar os homens. Então, feitas essas considerações dessas duas questões que estão no Livro dos Espíritos, vamos então à leitura desse belo texto aqui do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, né? Então, esse texto, ele se baseia, né, na passagem de Mateus, que diz assim: sede perfeitos como vosso Pai Celestial, né? Então, olha o texto, que lindo. É um diálogo, tá? Então, o texto inteiro é um diálogo que ocorre em vários momentos. E a gente pode fazer uma reflexão que cada momento desse fosse uma encarnação, né, desse espírito, que é o filho, né? Então, aqui é um diálogo entre pai e filho. Então, começa assim, olha. O pai, né? Então, o filho chama o pai e o pai responde: que queres, filho? Procura-me com tanta insistência? E o filho responde: quero riquezas, meu pai. Desejo possuir largos cabedais, muitas fazendas, ouro e prata. Aspiro a ser um creso. Creso, ali na mitologia grega,
ele foi o último rei da Lídia, né? Ele morreu em 560 antes de Cristo, e ele tem uma história muito bonita que eu não vou contar aqui porque não vai dar tempo. Mas ele acreditava que ele era o homem mais feliz do mundo, né? Mais rico do mundo. Então, por isso que está falando essa comparação. Aí depois a história é bonita porque o momento que ele descobre que não era. Bom, mas vamos lá. Então, o filho pede isso, todas as riquezas, né? Aspiro ser um Creso, né? Esse personagem lá da mitologia grega. E o tempo passa. Não, aí o pai responde. O pai vai responder a esse pedido. Dar-te-ei o que pretendes, filho, porém previno-te de que de novo me buscarás, porque não te sentirás satisfeito. Então o pai diz, vai prever que ele vai voltar a procurar e vai pedir mais alguma coisa, porque não vai se satisfazer com as riquezas que lhe serão dadas. E o tempo passa. E dito e feito, novamente, olha, o pai. Aqui estou, filho. Que desejas de mim, uma vez que me busca com tanto interesse? Então o filho volta a procurar o pai. Aí o filho diz ao que ele vai, né? Quero saúde, força, vigor físico, resistência. Invejo os Hércules, os ursos, os titãs. E o pai responde: terás o que solicitas de mim, filho. Não obstante, advirto-te, de novo me procurarás, porque não te sentirás satisfeito. Então, mais uma vez, o pai adverte, né, sabendo que aquilo não vai preencher. E passa o tempo e novamente o filho vai em busca do pai, né? E aí o pai responde: eis-me aqui, filho, por que estás assim aflito e me chamas com tanta impaciência? E o filho diz: pai, tenho sede de domínio, de poder, de autoridade. Meu desejo é governar, é conquistar reinos, dominar nações, imperando discricionariamente sobre povos e raças. Tenho por modelos Napoleão e Júlio César. Na verdade, né? É o mesmo modelo, né? Porque Júlio César, Napoleão era a reencarnação de Júlio César. Grandes conquistadores, né? Grandes guerreiros, conquistaram grandes nações. E o pai responde para ele: será deferida a tua petição, filho. Contudo, permite que te observe. De novo me demandarás, porque não te sentirás satisfeito. E realmente o tempo passa e o filho novamente demanda ao pai e vai buscá-lo, né? E o pai diz: por que bates assim sofregamente nos tabernáculos eternos? Sossega, acalma-te e fala. E o filho, mais uma vez, pede, né? Pai, sou ávido de glórias, a fama me fascina, a notoriedade me arrebenta. Nenhuma alegria terei enquanto não lograr este meu intento. Quero perceber sobre a fonte a coroa de louros que ostentaram os sábios, os grandes poetas, os escritores célebres. Anelo ser Camões, Cícero, Hipócrates. E o pai responde a ele: serás atendido, alcançando o que tanto ambicionas. Todavia, aviso-te de que de novo voltarás à minha procura. Por isso que não te sentirás, porque não te sentirás satisfeito. E passa o tempo novamente. E novamente o filho bate à porta do pai. E o pai responde: aqui estou, filho. Pede o que desejas. Dize o que pretendes de mim. E o filho, né, finalmente pede: pai, quero amar e ser amado. Sinto incontido anseio de expandir o meu coração. Vejo-me constrangido numa atmosfera asfixiante. Meu sonho é amar amplamente, incomensuravelmente. Meu maior desejo é sentir palpitar em mim a vida de todos os seres. Quero o amor sem restrições, ilimitado, infinito.
Quero amar com toda a capacidade do meu coração, assim como os pulmões sadios respiram na floresta, nos montes, nos campos e nos bosques. Meu ideal, Pai, é o filho de Maria, o profeta de Nazaré, aquele que morreu na cruz por amor da humanidade. E o Pai vai responder para ele: Sê bendito, meu filho. Terás aquilo a que tão sabiamente aspiras. Não me procurarás mais, porque sentirás em ti a plenitude da vida. De hora em diante serás uno comigo. E assim termina essa belíssima história que resume tudo aquilo que a gente leu ali nessas duas questões, né? Então a gente faz muitas reflexões aqui. A gente percebe, se a gente for pegar cada parágrafo, né, de cada procura desse filho, a gente poderia dizer, né, que seríamos nós, a humanidade, em vários momentos, de várias reencarnações, buscando por coisas que não vão preencher jamais, né? Coisas que, mesmo que a gente alcance, o vazio existencial continua. E o pai alerta: olha, vai me procurar de novo, porque isso não vai te satisfazer. Né? Então a gente faz essa reflexão. E o que a gente vai buscando também, né? Cada vez que esse filho busca, ele cita os modelos a que ele segue, né? Lá mais na antiguidade, ao rei Creso, da Lídia, ele se inspira em Napoleão, Júlio César, ele se inspira em Hércules, né? Ele quer a inteligência de um Camões, de um Cícero, de um Hipócrates, né? Enfim, ele vai aspirando por modelos aqui de homens, né? Homens com tantas dificuldades quanto ele mesmo, com tantas limitações, tanto quanto ele mesmo, embora brilhantes ali numa determinada área, né? A gente não está aqui desvalorizando todos essas personalidades que passou. No entanto, qual é o modelo mais perfeito, completo, que a gente leu na resposta do Livro dos Espíritos, né? O completo, o mais perfeito, né? O modelo e guia que em qualquer ângulo, para qualquer ângulo da vida que a gente olhe, vai ser sempre um bom modelo a ser seguido. Jesus. E depois, ao longo de né? Depois, ao longo de, sei lá, vamos colocar aqui quantas encarnações, né? Simbolicamente, até que esse filho chega a essa conclusão, que mesmo ele tendo tudo isso, ele continuou com aquele vazio existencial, né? E aí, quando ele percebe isso, ele vê que ele estava seguindo modelos incompletos, né? Modelos que podiam ser bons ali naquele ponto, mas em outros eram pessoas comuns assim quanto ele, com suas dificuldades, né? Então, quando ele percebe isso, ele percebe que no fundo, o que a gente vem aqui para a Terra para fazer é amar e ser amado. É assim que nós vamos nos preencher, nos sentir preenchidos, é assim que nós vamos conseguir sentir essa plenitude. E o modelo é Jesus. E amar e ser amado implica diretamente no quê? Na primeira questão que a gente leu lá do Livro dos Espíritos, né? No desenvolvimento da verdadeira virtude, né? E na supressão dos vícios e dos defeitos morais. Então, com essa história, espero que todos tenham uma excelente semana. Encerro aqui. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Nós vamos recordar um pouco do que vimos sobre as manifestações dos espíritos no início do Espiritismo, né? Então, os fenômenos de manifestações de espíritos se iniciaram no século XIX. Aconteciam espontaneamente inicialmente. Ocorriam fenômenos com os movimentos das mesas, daí o nome de a dança das mesas, ou mesas girantes. Muitos praticavam essas comunicações sem saber as causas, até que Kardec e outras pessoas começaram a estudar os fenômenos
Kardec se ocupou em fazer um estudo de modo científico, com a participação de outros que se comunicavam com ele. E assim como cada ciência tem seus métodos, o mesmo ocorre com o Espiritismo. Hoje daremos continuidade sobre como foram evoluindo essas manifestações e os estudos até chegar aos conhecimentos que formalizam o Espiritismo. O Espiritismo está codificado e sabemos que para se comunicar com os espíritos é preciso ter conhecimento do assunto e procurar trabalhar pela própria evolução espiritual, seguindo os ensinamentos do Cristo. Continuando a leitura do texto, a partir do momento em que paramos, o título do texto é Histórico do Espiritismo, que está no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Continuando então, o que são esses espíritos? Que papel eles desempenham no universo? Com qual objetivo eles se comunicam com os mortos? Eis as primeiras questões que se tinha que resolver. Soube-se logo, por eles mesmos, que não são seres à parte da criação, mas as próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos, que essas almas, após se despojarem do seu envoltório corporal, povoam e percorrem o espaço. Não se pode mais duvidar disso quando se reconheceu entre seus nomes parentes e amigos, com os quais se pôde entreter-se. Quando aqueles vieram dar a prova da sua existência, demonstrar que não há morte além da do corpo, que sua alma ou espírito vive para sempre, que eles estão ali perto de nós, vendo-nos e nos observando como quando estavam vivos, cercando com sua solicitude aqueles que amaram e de quem a lembrança é uma doce satisfação para eles. Geralmente se faz uma ideia completamente falsa dos espíritos. Estes não são, como muitos pensam, seres abstratos, vagos e indefinidos, nem qualquer coisa como um brilho ou uma faísca. São, ao contrário, seres bem reais, tendo sua individualidade e uma forma definida. Pode-se fazer uma ideia aproximada pela seguinte explicação. Há no homem 3 coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, no qual reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material, pesado e grosseiro, que coloca o espírito em contato com o mundo exterior. E o terceiro é o perispírito, envoltório fluídico, sutil, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior está gasto e não pode mais funcionar, ele falece e o espírito se despoja desse envoltório, como a fruta se despoja de sua casca e a árvore de sua crosta. Numa palavra, como tiramos de uso uma roupa velha, isso é o que chamamos de morte. Portanto, a morte não é outra coisa senão a destruição do grosseiro envoltório do espírito. Só o corpo morre, o espírito não. Durante a vida, o espírita está em alguma forma comprimido pelos laços da matéria. Aliás, o espírito, está de alguma forma comprimido pelos laços da matéria, a qual se uniu e que frequentemente paralisa suas faculdades. A morte do corpo o desembaraça de seus laços. Ele desprende-se desses laços e recobra sua liberdade, como a borboleta saindo de uma crisálida. Porém, sai apenas do corpo material. Ele conserva o perispírito, que constitui para ele uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós e de forma humana, que parece ser a forma típica. No seu estado normal, o perispírito é invisível.
No entanto, o espírito pode fazê-lo sofrer certas modificações que lhe torna momentaneamente acessível à vista e até mesmo ao toque, como ocorre com o vapor condensado. É assim que eles podem algumas vezes se mostrar a nós nas aparições. É com o auxílio do perispírito que o espírito atua sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruídos, movimentos de escrita e etc. Para os espíritos, as pancadas e os movimentos são meios de atestar sua presença e chamar a atenção para eles, absolutamente como quando uma pessoa bate para advertir que ali há alguém. Há alguns que não se limitam a ruídos moderados, mas que fazem um barulho semelhante ao de uma louça que se quebre, de portas que se abrem e se fecham ou de móveis que tombam. Com a ajuda de golpes e movimentos convencionais, eles puderam exprimir seus pensamentos, mas a escrita lhes ofereceu o mecanismo mais completo, o mais rápido e o mais cômodo, assim sendo o meio que eles preferem. Da mesma forma como eles podem formar caracteres, podem guiar a mão para traçar desenhos, escrever música e executar um trecho musical num instrumento. Em uma palavra, na falta de seu próprio corpo, que eles não têm mais, eles se servem daquele do médium para se manifestar aos homens de uma maneira sensível. Os espíritos podem também se manifestar de várias maneiras, dentre outras pela visão e pela audição. Certas pessoas, ditas médiums audientes, têm a faculdade de ouvi-los e com isso podem conversar com eles. Outras pessoas podem vê-los. Estes são os médiuns videntes. Os espíritos que se manifestam pela visão apresentam-se geralmente sob a forma análoga àquela que tinham de quando eram vivos, embora vaporosa. Outras vezes, essa forma tem todas as aparências de um ser vivo, ao ponto de completamente causar ilusão, tendo sido algumas vezes tomados como pessoas em carne e osso, com os quais se pôde dialogar e trocar aperto de mãos, sem se desconfiar que se relacionava com espíritos, de outro modo que não pelo seu súbito desaparecimento. A visão permanente e generalizada dos espíritos é muito rara, mas as aparições individuais são bastante frequentes, especialmente no momento da morte. O espírito liberto parece se apressar para ir ver seus parentes e amigos, bem como para lhes advertir que acabara de deixar a terra e lhes dizer que ele ainda está vivo. Que cada um recolhe suas lembranças e que se verá muitos casos autênticos desse gênero, dos quais não se dava conta, ocorrendo não apenas à noite durante o sono, mas em pleno dia e no estado de vigília mais completo. Outrora, esses fatos eram vistos como sobrenaturais e maravilhosos, sendo atribuídos à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os colocam na conta da imaginação, mas, desde que a ciência espírita lhes deu a chave, sabe-se como eles se produzem e que não fogem da ordem dos fenômenos naturais. Crê-se ainda que os espíritos, apenas por serem espíritos, devam ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Este é um erro que a experiência não tardou em demonstrar. Entre as comunicações dadas pelos espíritos, há as que são sublimes de profundidade, de eloquência, de sabedoria, de moral,
e não respiram senão a bondade e a benevolência. Porém, ao lado destas, há as muito vulgares, as levianas, as triviais, as grosseiras mesmo, pelas quais o espírito revela os instintos mais perversos. É evidente, então, que elas não podem emanar da mesma fonte e que, se há bons espíritos, igualmente há maus. Os espíritos, não sendo outra coisa que a alma dos homens, eles não podem naturalmente se tornar perfeitos ao sair do seu corpo. Até que tenham progredido, eles conservam as imperfeições da vida corporal. Por isso, os vemos de todos os graus de bondade e de maldade, de sabedoria e ignorância. Os espíritos geralmente se comunicam com prazer e para eles é uma satisfação ver que não foram esquecidos. Eles descrevem voluntariamente suas impressões ao deixar a Terra, sua nova situação, a natureza de suas alegrias ou de seus sofrimentos no mundo onde se encontram. Uns são bastante felizes, outros infelizes, mas alguns sofrem horríveis tormentos, conforme a maneira que viveram e emprego bom ou mau, útil ou inútil que fizeram da vida. Observando-os em todas as fases de sua nova existência, de acordo com a posição que eles ocuparam na Terra, o gênero de sua morte, seu caráter e seus hábitos como homens, chegamos a um conhecimento, se não completo, pelo menos bastante preciso, do mundo invisível, para se dar conta do nosso estado futuro e pressentir a sorte boa ou má que nos espera. As instruções dadas pelos espíritos de uma ordem elevada sobre todos os assuntos que interessam a humanidade, as respostas que eles têm dado às questões que foram propostas, tendo sido recolhidas e coordenadas com cuidado, constituem toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica sob o nome de Espiritismo. Portanto, o Espiritismo é a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e ensinamentos dos Espíritos. Essa doutrina se encontra exposta de uma maneira geral, aliás, de uma maneira integral, em O Livro dos Espíritos, para a parte filosófica, e em O Livro dos Médiuns, para a parte prática e experimental. E o Evangelho segundo o Espiritismo para a prática moral. Pode-se julgar pela análise que a seguir oferecemos dessas obras, da variedade, da extensão e da importância das matérias que ele envolve. Continuando a leitura mais um pouco, assim como vimos, o Espiritismo teve seu ponto de partida no fenômeno vulgar das mesas girantes. Mas, como esses fatos falam mais alto, aos olhos que a inteligência, como despertam mais curiosidade do que sentimento, depois de satisfeita esta curiosidade, a pessoa não sente o menor interesse, porque não sabe a causa do que presenciou. Já não aconteceu mesmo quando surgiu a teoria para explicar a causa do fenômeno, principalmente quando se verificou que dessas mesas girantes, que por um instante nos haviam divertido, saía toda uma doutrina moral referente à alma, dissipando as angústias da dúvida e satisfazendo a todas as aspirações que permaneciam incertas, devido a um ensinamento incompleto do futuro da humanidade. As pessoas sérias acolheram a nova doutrina como um benefício e, desde então, em vez de decair, ela cresceu com incrível rapidez. No espaço de alguns anos, reuniu em todos os países do mundo e, sobretudo, entre as pessoas ilustradas, inúmeros partidários que aumentam dia a dia em proporção extraordinária, de tal sorte que hoje se pode dizer que o Espiritismo conquistou a sua cidadania.
está assentado sobre bases que desafiam os esforços de seus adversários, mais ou menos interessados em combatê-lo, e a prova disso está em que os ataques e críticas não diminuíram sua marcha um só instante. É um fato comprovado pela experiência e que os opositores jamais conseguiram explicar. Os espíritos dizem simplesmente que se a sua doutrina se propaga apesar dos ataques, da crítica, é porque a acham boa e preferem a sua lógica à dos seus contraditores. O Espiritismo, entretanto, não é uma descoberta moderna. Os fatos e princípios em que se fundamenta perdem-se na noite dos tempos, já que deles encontramos traços nas crenças de todos os povos, em todas as religiões, na maior parte dos escritos sagrados e profanos. Acontece apenas que os fatos não foram plenamente observados e foram muitas vezes interpretados de acordo com as ideias supersticiosas geradas pela ignorância. Deles não se haviam deduzido todas as consequências. Bom, vamos parar por aqui por hoje e na semana que vem terminamos a leitura da história do Espiritismo, né? Boa semana a todos.